livro de português, nós vamos trabalhar aí as palavrinhas que terminam com L e palavrinhas que terminam com U. Quando é que uma palavra é escrita com o final L e quando é que uma palavra é escrita com um final U? Bom, nós temos aí algumas regrinhas para a gente aprender a escrever corretamente as palavras com o final L e palavras com o final U. Na página 131, no livro de português, nós temos aí várias palavras que são escritas com AU, palavras que são escritas com EL, com IL, com OL e com U. Nós temos aqui o AU no começo da palavra, como almoço, almofada, calçada, e no final da palavra, como final, com EL, painel, túnel, anel, papel, com IL, canil, funil, filtro, filme, e com OL, Olga, solda, farol, soldado, com U, último, culpa, pulso, azul. Então, nós temos aqui algumas palavras, tá? Que nós temos aí AU, EL, IL, OL, U. E para eu identificar se uma palavra termina com L ou com U, como aqui pastel, será que pastel é escrito com L ou com U? Aqui tá fácil, não tá? Porque já tá a escrita dele correta aqui. Mas vamos imaginar que eu não sei se pastel é escrito com L ou com U no final. Como que eu vou saber? Eu vou passar a palavrinha para o plural. Isso mesmo. Então, olha aqui, ó. Pastel. Pastel. Vou passar pastel para no plural. Então, vai ficar pastéis. Se o plural da palavra pastel é pastéis e eu acrescentei o is, quer dizer que a escrita do pastel é com L, tá? Então, quando eu passo a palavrinha para o plural e no plural eu tenho que acrescentar o is, significa que o final é com L. Agora, se eu escrevo uma palavra, né, que termina com U, para eu saber se aquela palavra, o final dela é com U, tá? Eu vou passar para o plural, mas acrescentando somente o S. Igual aqui nós temos que termina com o pau. Se eu for passar pau para o plural, vai ficar paus. Eu só vou acrescentar o S. Então, pau igual a paus. Então, para eu saber se aquela escrita é com L ou com U no final, eu passo aquela palavra para o plural, sendo que a palavra que termina com L, o plural vai ser is. E a palavra que termina com U, o plural, eu vou acrescentar somente o S. Tá, também tem outra dica. As palavras que terminam com U sempre vão indicar uma ação também. Então, quando eu escrevo a palavra aqui, comeu. Comeu é uma ação, a ação que eu estou comendo. Então, comeu termina com U. Caiu. Caiu também é uma outra ação, tá? Também termina com U. Então, toda ação, o que você fez, tá? Pulou, também termina com U. Então, toda ação que você fez, que você praticou, também vai terminar com U. Igual pulou, tá? Caiu, comeu. Tudo isso aqui se refere a uma ação, alguma coisa que você fez. Então, nós temos aqui duas dicas, tá? Para saber se a palavrinha se escreve com L ou com U, tá? Para eu saber, eu posso passar aquela palavra para o plural. Então, plural com is
significa que aquela palavra é escrita com L, o final L. Plural com S, significa que aquela palavra tem um final com U, tá? Uma ação que termina com U. Uma ação que você faz sempre vai terminar com U. Igual eu coloquei aqui, comeu, caiu, pulou, também termina com U. Na página 133, nós temos aqui um pequeno texto, tá? Lá na fazenda, porteira pintada de azul, muito gado no curral, um pintinho nascendo, na fazenda que é legal. Bem cedinho, o galo canta, despertando o pessoal. Pule da cama, que é hora, na fazenda que é legal. Tomar banho no riacho é coisa bem natural. Montar um cavalo mansinho na fazenda que é legal. Vamos circular aqui as palavras que estão escritas aí com o final L, circular com L e as que estão com o final U. Olha só. Então, nós temos aqui, ó, azul, curral, termina com L. Quando eu passo para o plural, ó, fica azuis. Tá vendo que eu acrescento is? Curral vai ficar currais. Tá vendo que eu acrescento is? Então, palavras que no plural eu acrescento is, o final delas é com L. Aqui eu tenho legal, no plural vai ficar legais, tá? Pessoal, no plural vai ficar pessoais. Legal de novo. Natural, no plural vai ficar naturais. E legal de novo. Aqui não tem, né, com final com U. Não tem final com U, somente final com L que tem aqui, tá? Então, quando eu passo para o plural, a palavrinha, eu vou ter certeza se a escrita dela é com L ou com U. Com L, o plural com is. Com U, o plural com S. E aqui nós temos alguma lista de palavras, tá? Que tem L no final ou L no meio da palavra e U no final das palavras ou no meio. Como pastel, abril, eu tenho abril de ação, tá? Que eu estou fazendo, né? Eu vou abrir essa caixa, você abriu a caixa. E de abril do mês, tá? Soldado, apareceu uma outra ação. Saudade, sorriu, aumento, dormiu, balde, chapéu, cauda com U, tá? E cauda com L. Sendo a cauda com U é a cauda, né, de um animal ali. E cauda com L é uma cauda que eu coloco no pudim, a calda de açúcar, né, de caramelo, tá? Longo, sumir, ouvir, pau, pouco, mingau, outono, céu, doutor, mal com U e mal com L, jogou, nau, azul, culto e difícil. Então, nós temos aqui palavras com U e palavras com L, seja no começo ou seja no final. E nas palavras que apresentam aqui o L no começo ou o U no começo, tá? Como soldado, quando eu falo sol, ó, sol, eu abro a boca. Quando eu falo com U, como a palavrinha aqui, ó, doutor, eu já faço um biquinho para poder falar a palavra. Então, as palavras que são escritas no começo ou no meio com U, então, quando eu pronuncio, eu faço tipo um biquinho, igual outono, tá? Doutor. Agora, quando é com o L, eu já abro mais a minha boca, ela já abre mais. Como aqui, ó, balde, já abro mais a boca, tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado na pronúncia que a gente fala. É prestar bastante atenção na pronúncia
para a gente saber se aquela palavra é escrita com L ou com U no começo. Então, com U, dá para a gente identificar bastante, né? Igual saudade, ó, eu falo U, tá vendo? Com U, eu consigo falar o U e fazer o biquinho na minha boca, igual aumento, ó, aumento, tá? E já com o L, né, eu já abro mais a boca, ó, soldado, sol, tá? Eu não falo soldado, tá? Então, é prestar atenção na pronúncia, beleza? Então, conseguiram, então, diferenciar e identificar aí quando é que se escreve L e quando é que se escreve U em uma palavrinha? Vamos só recapitular aqui, então, a dica que a professora deu. Palavras com final, a escrita com final L, para eu saber, para eu identificar se aquela palavra é escrita com L ou com U, eu passo para o plural, tá? Então, eu vou passar a palavrinha para o plural. Passando para o plural, eu vou saber se a escrita dela é com L ou com U no final. Se a escrita dela for com L, no plural vai ser com is, tá? Então, eu vou passar aquela palavrinha para o plural. Se for com is, vai ser com L. Se for somente com S, vai ser com U. Palavras também que terminam com U determinam uma ação, tá? Alguma coisa que a pessoa já fez, como comeu, caiu, pulou, é uma ação, também são escritas com o final U. Para eu saber se a palavra é escrita com L ou com U no começo ou no meio da palavra, eu tenho que identificar o quê? A minha pronúncia. Sendo com U, eu vou fazer o biquinho quando eu falo, tá bom? Igual aula, aula, tá vendo? Eu faço o biquinho. E com o L, no começo da palavra, eu já consigo abrir mais a minha boca, como soldado, tá? Eu consigo abrir mais, eu não faço o biquinho. Palma, palma, tá? Então, eu já consigo abrir mais a boca. Bom, vocês irão responder aí as páginas aí 132, tá? No livro de português. Então, o livro de português responde às páginas 132, 134, 135 e 136. Todas essas páginas são exercícios aí de fixação sobre L e U, certinho? Bom, a nossa próxima aula aí é a correção da revisão de inglês. A professora já tinha gravado essa aula aí antes do feriado e não sabia se ia emendar o feriado ou não, tá? Então, tinha falado que não iria emendar o feriado, né? Então, a professora gravou a correção aí de inglês. Então, a próxima aula, vocês desconsiderem aí a data, tá bom? E assistam a correção de inglês e vocês irão responder a revisão de geografia, tá? Responder a revisão de geografia. Então, hoje, vocês irão fazer as atividades no livro de português, atividades sobre L e U e responder a revisão de geografia. Então, nós temos duas atividades aí das disciplinas de português e geografia. Utilize o livro de geografia para pesquisa. E qualquer dúvida, a professora também estará à disposição, certinho? E a atividade aí do livro do Marcelo, Marmelo e Martelo, a professora vai entregar a folha amanhã para os alunos no presencial, tá? Se vocês já quiserem ir pesquisando aí algumas palavras, fazendo já a lista, tudo bem, tá? E por hoje é só então, tá bom? Assistam agora a próxima aula aí da revisão de inglês, tá? E já vou me despedir por aqui, porque no vídeo eu não me despedi, dei continuidade aí, falando que a próxima aula seria de
de matemática, mas nós já trabalhamos a aula de matemática, que foi a nossa primeira aula. Como a professora informou, eu tinha gravado essa correção aí antes da informação se ia ou não emendar o feriado. Beleza? Então, ó, beijos no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, gente. Quarta-feira, aula virtual aqui. Beijos, tchau, tchau, meus amores.